Em pronunciamento ao vivo, o senador Marcos Duval classificou como um golpe de Estado do Judiciário a conduta de membros do Supremo Tribunal Federal, em especial em relação à liberdade de expressão. O senador mencionou a notícia de que o Supremo abriu uma licitação para monitorar cidadãos nas redes sociais, dizendo: "Hoje veio a notícia do STF desfazendo a nossa Constituição." O senador afirmou: "Para mim, o Brasil foi o primeiro país a tomar um golpe de Estado do Judiciário." Ao questionar se o tribunal pretende mandar a polícia à casa dos críticos, o senador ironizou: "Vai bater polícia na minha casa como já bateu?" Duval lembrou que foi incluído em um inquérito sem qualquer respeito ao devido processo legal, mesmo sendo um parlamentar. Marcos Duval questionou se a estrutura sendo montada pelo STF visa impedir a vitória de um conservador nas eleições de 2026. Ele disse: "Pelo mundo afora, a direita está voltando." Ele mencionou a Argentina, a União Europeia, a possível eleição de Trump e disse: "E o STF, o que está perseguindo? Isso é para quê? Isso é para chegar nas eleições de 2026, ver que um candidato da direita está pegando a ponta e diminuir a distribuição dos conteúdos dele, como fizeram nas últimas eleições?" O senador disse: "Quando se tem esse movimento de censura, que é o primeiro ato contra a democracia, o mais perigoso, é algo que nós não devemos ficar parados de braços cruzados. Nós não podemos ficar parados de braços cruzados. Agora, a dificuldade que se tem aqui no Congresso de União é muito grande. Aqui é o Legislativo. Quando o governo começa a oferecer recursos para apoiar ou não apoiar determinado projeto, o parlamentar pega o recurso para mandar para o estado dele. Então, a opção do recurso é muito mais atrativa para os políticos de carreira do que qualquer outra coisa." Marcos Duval disse que tem uma notícia boa para os brasileiros, mas ruim para a Polícia Federal. Ele relatou que o Congresso americano avançou com as investigações das denúncias de abuso de autoridade e violação de direitos humanos no Brasil e que enviará questionamentos a autoridades como o ministro Alexandre de Moraes, os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, mas que também enviará denúncias ao Tribunal Penal Internacional. O senador relatou que entre as pessoas citadas como responsáveis por violações de direitos humanos estão os policiais federais que participam das operações nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e lembrou que a alegação de cumprir ordens não é aceitável. Ele disse: "Eu consegui, com muita insistência, pegar com uma fonte minha de lá a cópia desse documento e a relação de policiais federais é gigantesca." Duval questionou se a Polícia Federal quer esse duro golpe à sua imagem de ser acusada em tribunais internacionais e disse que possam entender, cair a ficha e começar a correr para cima. Marcos Duval disse ainda que a legislação americana contra agentes que promovem a censura em todo o mundo deve avançar. Em suas redes sociais, o senador publicou: "Escândalo internacional. Estados Unidos declaram guerra contra países que apoiam censura e Em um movimento audacioso e impactante, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos revelou em 14 de junho um relatório da Câmara que promete mudar radicalmente o cenário internacional de 2025. O documento, carregado de revelações bombásticas, propõe mudanças na polêmica HR 8771, estabelecendo a proibição rígida do uso de verbas dos contribuintes americanos em nações que ousam apoiar ou fechar os olhos para práticas brutais como e censura na internet. Mas o golpe de mestre vem com a alteração da seção 7049. Agora, qualquer um que se atrever a obstruir o sagrado direito dos cidadãos americanos ao acesso irrestrito à informação e aos meios de comunicação enfrentará punições severas e implacáveis. Mais um duro golpe para o Brasil,
que se vê no centro de uma crise sem precedentes por conta da censura desenfreada que estamos sofrendo. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco.
Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. E aí, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para bater nosso papo no horário da noite. Estou aqui em Brasília. Amanhã nós temos na quarta-feira, nós temos uma votação importante, a questão do aborto. E hoje nós tivemos a notícia do STF desfazendo a nossa Constituição. É assim, eu estou tentando entender até agora, desde quando escutei isso, se nós temos um país que é democrático, a nossa Constituição tem lá que até cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser modificada, que diz que nós temos toda a liberdade de expressão, de não sei o que, tal. O que não pode é o anonimato e tal. E o STF juntar para fazer um monitoramento do que as pessoas estão falando sobre eles. E tem um vídeo do próprio ministro Alexandre de Moraes dizendo, olha, se você é uma pessoa pública, você tem que acostumar com isso. Que mudança é essa? Para mim, tecnicamente dizendo, o Brasil foi o primeiro país a tomar um golpe de Estado do judiciário. Então, se eles vão ficar monitorando, se eu disser, eu não gosto do STF, então eu não gosto do ministro X, vai bater polícia na minha casa como já bateu? Eu estou no inquérito, olha só que interessante. Ele me incluiu no inquérito aquela vez e me deixou sem contactar, sem falar com vocês, um parlamentar. Parlamentar vem de parlar, vem de falar. Ele me calou. Sem o processo, sem o devido processo, porque isso tinha que passar pelo Congresso, né? Tinha que passar pelo Conselho de Ética, para o Conselho de Ética sim tomar a decisão. Bom, mas ver o STF se transformando nesse núcleo
que, como todo mundo fala, não foi eleito pela sociedade, não foram vocês que colocaram lá. E está numa perseguição gigantesca contra a direita. Mas todos os estudos que eu tenho feito pelo mundo afora, a direita está voltando a conduzir, fazer gestão nos países, exatamente porque são pessoas que pensam em gerar lucro, emprego, renda e tudo mais. Nós vimos isso na Argentina, já vimos isso na União Europeia lá, que foi um susto para todo mundo. O Trump está quase certo de entrar, as pesquisas já mostram, e a direita voltar nas próximas eleições. E aí eu pergunto, e o STF que está perseguindo? Isso é para quê? É para até chegar às eleições de 2026, ver quem é o candidato da direita que está pegando a ponta e começar então a diminuir a entrega de postagem dessa pessoa, como fizeram na última eleição. Diminui o algoritmo de um e aumenta o de outro. Cara, eu não estou acreditando. E o que me dá raiva, gente, é que mesmo como senador da República, tendo, entre aspas, condições e poderes para fazer alguma coisa, nós não conseguimos fazer sozinho, exatamente porque a gente está num país democrático. A democracia, o significado dela, quer dizer, a minha opinião pode ser diferente da tua. Eu tenho que respeitar a sua opinião e você respeitar a minha opinião. E quando você faz esse movimento de censura, que é o primeiro ato contra a democracia, o mais perigoso, é algo que não devemos ficar parados com braços cruzados. Nós não podemos ficar parados de braços cruzados. Agora, a dificuldade que eu tenho, a dificuldade que se tem aqui no Congresso de União é muito grande. É muito grande. Porque aqui é o legislativo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui é o legislativo. Quando o governo começa a oferecer algum recurso para apoiar ou não apoiar certo projeto, o parlamentar, ele faz a opção de pegar o recurso. Não é para ele, não. Tem uns que pegam para ele, mas a cada ano que se passa está diminuindo isso. Mas ele pega e envia para o estado dele. Então ele constrói um hospital, é mais gente, né, tendo uma vida melhor, condições melhores. Então aí ele pode ser reeleito, ele pode ser... Então a opção do recurso é muito mais atrativo para os políticos de carreira do que qualquer outra coisa. E o STF, quando me incluiu num inquérito de um crime que não existe. O crime não existe, não tem tipificação desse crime no Código Penal. Quem comete fake news vai pegar pena de tanto, né? O que é igual eu botei. O que é fake news naquela figura que eu botei para vocês? É o 6 ou é o 9? Então, isso tá me deixando com muita angústia. E eu tô nesse inquérito aí. Num inquérito que não tem crime. Não tem nenhum crime tipificado. Nem na Constituição, nem no Código Penal. Eu tenho uma notícia ruim para a Polícia Federal. E para o brasileiro, até de certa forma, uma notícia boa. Porque o Congresso americano, o Capitólio, eles concluíram as investigações, os documentos que foram enviados, as provas de tortura, abuso de autoridade, censura, e tudo isso são as principais leis do Tribunal Criminal Internacional.
que foi feito durante o Tratado de Roma, o Acordo de Roma. E o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil assinou dizendo que irá cumprir as decisões desse Tribunal Criminal Internacional. Então, quando a gente separa, só aquela imagem que eu tenho da live que eu fiz no dia que estava todo mundo acampado, estava todo mundo naquele galpão, depois vocês buscam no Google e procuram sobre o Tribunal Criminal Internacional e suas leis, bota aí artigo 25 e artigo 28. Vocês vão ver lá duas questões. Uma, a pessoa que juntou idoso, homens, mulheres, crianças no mesmo espaço está violando os direitos humanos. A pessoa que colocou numa condição desumana, sem refeições, sem água, sem estrutura de banheiro, também está cometendo um crime contra os direitos humanos. E aí, nisso daqui, facilmente, o ministro vai ser pego, porque é muita prova que tem contra isso. É muita prova que o Congresso americano tem. E nós temos o artigo 25, que diz o seguinte: mesmo você sendo um subordinado e está cumprindo uma ordem de um crime que não existe, do seu superior que determinou que você cumprisse uma ordem, uma busca e apreensão. Eu falo isso porque quando fizeram a busca e apreensão na minha casa, eu disse pro delegado, falei, doutor, o senhor sabe que você está compactuando com uma ilegalidade, porque isso daqui que o ministro Alexandre de Moraes, essa busca e apreensão é ilegal, porque não passou pelos trâmites, não passou pela PGR, não passou pelo sorteio do STF, e não foi enviado para o Congresso, e não foi enviado para o Conselho de Ética, que autoriza ou não. Então a presença de vocês aqui é ilegal. Eu posso acusá-los de estar invadindo a minha casa. Então, no artigo 25, fala exatamente isso. Então, se você falar assim, não, eu cumpri essa ordem porque o meu superior ordenou, você vai pagar a condenação junto. Então, não tem essa questão de não vai ser responsável. Agora, a notícia triste, como eu tenho muitos amigos da Polícia Federal, e é uma polícia que, né, ela vai recuperar essa imagem dela, mas vinha nos dando orgulho de ser brasileiro nas operações que faziam contra a corrupção, né, e deixou a gente com aquele brilho de graças a Deus o Brasil vai mudar. Só que vem um lado e destrói tudo. Bom, mas o que eu quis dizer é o seguinte: quando o delegado disse isso para mim, falou assim, olha, senador, eu só estou cumprindo ordens, porque se eu não cumprir, eu vou ser penalizado. Mas eu disse para ele, mas um dia você vai ser penalizado. Algum órgão internacional vai penalizar você. E o Capitólio nos informou que já está enviando, já está pronto, assinado, e já está sendo enviado para o Brasil documentos de convocações e questionamentos para o Alexandre de Moraes, para Rodrigo Pacheco e para o Lira. Esses documentos, não importa qual for o que vai ser colocado nesses documentos, porque lá tem vídeos e tem muita coisa que não tem. O vídeo vale por 1000 palavras, né? Como se diz.
eles já vão enviar também diretamente para o Tribunal Criminal Internacional no artigo 25 e 28. E aí eu consegui, com muita insistência, pegar com uma fonte minha de lá a cópia desse documento, e a relação de policiais federais é gigantesca. Então o que ele fazia? Oficialmente, vamos supor, um delegado está na delegacia de crimes fazendários. No outro dia ele está lá no gabinete do Alexandre. No outro está na outra delegacia. No outro dia está no gabinete do Alexandre. Então, se você for tentar comprovar que eles estão lá trabalhando como se fosse uma delegacia ali dentro, você não consegue. Mas, por incrível que pareça, os americanos conseguiram pegar todos os inquéritos e lá tem quem foi o agente, quem foi o que trabalhou na perícia, o escrivão, o delegado, e qual é o inquérito, quais são os crimes, se estão na Constituição ou não, se estão no nosso Código Penal ou não. Fizeram isso com cada um. Então tem um número enorme de policiais federais. Eu não sei nem o que eu faço com isso, porque muitos ali eu vi são nomes de amigos, ex-alunos, e para a Polícia Federal ser penalizada por ter cometido um crime internacional, já que é um tribunal criminal internacional. Será que é essa Polícia Federal que foi usada, está sendo usada pelo atual governo, está sendo usada pelo STF e está fazendo isso com a imagem dela? Eu acho que vocês, policiais federais que eu conheço, que não é fácil ser policial federal, possam entender e cair a ficha para começar a correr para cima. Porque esse país, nós já quebramos financeiramente. Não temos recurso mais nenhum. Como eu disse, está falando Rafael Baião aí, está falando exatamente que eles estão buscando recursos com os parlamentares que enviaram os recursos para o Estado. Estão querendo tirar do Estado o recurso para tentar tampar os buracos aqui, porque nem os bancos querem emprestar dinheiro para o Brasil. O Brasil quebrou. Não tem dinheiro. Ah, mas está aí ó, uma questão aí de que vai ter um aumento e tal. Desistem. E agora, ontem, mais uma lei foi criada nos Estados Unidos. Eu postei hoje aí que a lei diz o seguinte: o país que tiver incentivando a censura, seja de qual forma for, os Estados Unidos vai começar a criar impedimentos e sanções. Uma delas é o cidadão que está lá trabalhando para poder enviar dinheiro para a família, para o Brasil, não vai poder mais fazer isso. Então isso já vai começar a fazer. Agora, como lá também é uma democracia como aqui, não é eu falando isso hoje e amanhã está acontecendo. Há um prazo longo para isso acontecer. Pode ser ainda esse ano, ou como pode ser no início do ano que vem. Temos o impeachment do Lula. Então o Brasil está todo mundo prostrado. E eu tenho que só finalizar e a gente conversa melhor amanhã. Eu vou fazer uma live lá mesmo do gabinete e vocês podem me perguntar o que for preciso
para a gente deixar vocês ainda mais sabendo o que está acontecendo nos bastidores. O Senado tá parado. Depois que um ministro passou a perna numa promessa que seria de outra cadeira do STF, o Congresso está morto. E eu tenho denúncias graves ainda para dizer, mas no momento certo eu ainda vou dizer. Mas não vamos desistir não. Nós temos até 2026 e eu tenho algumas ideias que, se a gente se unir, a gente consegue 2026 de fato mudar esse país, começando com o STF. Então, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e a gente continua aí na comunicação. E dizer para o ministro que censura é crime e que o Brasil é uma democracia. Um abraço a todos, gente. Fique com Deus.